Olá, Tibagiano. Olá, Tibagiana. Estamos aqui com mais um podcast de Olho no Futuro. E hoje estamos com a nossa convidada especial, nossa amiga Alessandra. Que é o quê, Paola? Professora da Rede Municipal de Ensino. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada pela tua presença. Se quiser falar um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Alessandra. Já fazem quase 16 anos que sou professora. Atualmente eu leciono na escola Ida Viana, no ensino fundamental. Estamos aqui para sanar algumas dúvidas e me coloco à disposição de vocês. E fico muito agradecida pelo convite. Que bom. Alessandra, muito obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite. Fique bem tranquila que aqui é algo bem descontraído. A intenção é justamente nós aprendermos um pouco sobre a educação de Tibagi, a educação da escola municipal, o que o município oferece para os professores, como isso é feito e também como é feita a nossa educação aqui. Falar um pouquinho para você, explicar um pouquinho para nós e também nós podermos levar isso para quem nos assiste. A Alessandra hoje, Paulo, é presidente da comissão do plano de carreira. E para começar, você poderia falar um pouquinho sobre esse plano de carreira, quando que surgiu, como é que funciona? Então, o plano de carreira surgiu em junho de 2015, onde foi montada uma comissão, e essa comissão começou a estudar leis para que essas leis fossem colocadas aqui, para a nossa realidade. Uhum. Então, foram levadas até as escolas, as professoras leram juntas e acabaram aceitando esse plano. E de lá para cá, essa comissão de 3 em 3 anos é mudada. Uhum. Então, já é a segunda vez que eu sou presidente. Uhum. E nós estamos juntos nessa luta. Para quê? Para que respeitem as leis que foram colocadas ali nesse plano. E todas as professoras fazem parte desse plano ou algumas não? Não. Na verdade, são escolhidas 2 representantes por escola e CMEs. Uhum. Um representante da Secretaria de Administração, um de Finanças, uma da SEMEC. Uhum. E esses representantes, eles compõem a comissão. Essa comissão. Alessandra, você comentou, acho que a Paola até quis entender isso, que algumas professoras optaram por fazer parte do plano de carreira e outras professoras não. Ao meu ver, o plano de carreira é para beneficiar a classe, certo? Sim, mas não era obrigatório. Uhum. Então, ficava a critério de cada professora aderir ao plano. Então, teve alguns casos que mais tarde eles aderiram. Mas, na época, teve, se eu não me engano, eram 2 casos que não tinham aderido ao plano. Então, eu fiquei sabendo que uma dessas 2 pessoas mais tarde aderiu. Uhum. Então, não era uma coisa obrigatória. Entendi. E o pessoal que participa do plano, esses que aderiram ao plano de carreira, eles têm algumas obrigações, têm que cumprir horas-aula, têm que se especializar? Existe alguma exigência do município para com os professores? Ou o plano de carreira simplesmente foi concedido aos professores e qualquer professor que entra no plano de carreira, ele tem um benefício? Então, o plano de carreira, ele está lá as leis. Lógico que nós temos nossos deveres também a cumprir. Por quê? Porque a cada 2 anos existe o avanço. Uhum. Então, nesse avanço é avaliado a assiduidade, pontualidade e também a parte dos certificados, que os professores têm uma carga horária para cumprir, os certificados ofertados pela SEMEC. Então, é cumprida essa carga horária para que eles possam avançar. Então, acontece que alguns professores não conseguem atingir lá a nota nos certificados, mas avançam lá na pontualidade e na assiduidade. Pode acontecer também que não atinja nenhuma nota, porque tem os critérios. Então, mais tarde até saiu um decreto que tem os critérios que nós devemos seguir para que haja essa avaliação.
para que a pessoa saiba se ela vai avançar ou não avançar. Lógico que tem o período do recurso, que a pessoa, se ela se sentir, né, que ela foi prejudicada, ela pode entrar com recurso e a comissão estará analisando, né, se ela tem esse direito ou não. Quem avalia, então, esses critérios é a comissão. A comissão. A comissão avalia. Na escola tem uma comissão interna. Em cada escola tem uma comissão interna, CMEI. Essa comissão, ela faz a avaliação junto com a direção ali, todo mês. Então, pega o ponto dessa funcionária. Então, é feito todo o cálculo ali e é anotado tudo. Então, tem a nota, né, que essa professora vai tirar. E lá no final, vai a relação para a comissão. A cada 2 anos, essa relação vai para a comissão, para que a comissão se reúna e comece a haver avaliação por avaliação. Legal. Eu lembro que em 2015 eu fazia parte do governo, o qual colocou a lei em votação, é assim que eu posso falar, né? E havia uma preocupação muito grande quanto à capacidade de pagamento do município. Então, ajustes foram feitos para que ocorresse, que era uma coisa necessária e justa para o professor, né? Eu acho que o professor tem que ser valorizado, né? Eu acho que a nossa educação, ela precisa ser valorizada, e ela inicia com um bom professor, né? Com o professor valorizado, todo serviço público, com um profissional bem valorizado, ele traz qualidade para o ensino, para o trabalho, para o serviço dele. Mas existia a preocupação da capacidade de pagamento. De 2015 para cá, você nos disse aqui que passaram 2 diretorias, isso? Então, não, você fez parte de 2? É, a segunda. Ah, tá. Então são a cada 3 anos, nós estamos falando aí pelo menos 3. Né? E a partir de 2016, vocês já faziam parte do plano de carreira e financeiramente já melhorou para vocês, correto? Então, é a nossa luta hoje, né? Que infelizmente o nosso piso ele não está sendo cumprido. Então é a luta de todas nós. Então até eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de falar. Por quê? Porque quem está de fora olha às vezes uma notícia em Facebook, né, e acaba pensando assim, nossa, o professor está ganhando e está reclamando à toa. Ou olha também, entra lá na transparência, né? E acaba vendo o salário do professor. Lá com 20 e poucos anos de serviço, não, ganha bem. Mas às vezes aquele professor tem 2 padrões. Né? Então a nossa luta hoje está sendo bem árdua, porque infelizmente o ano passado nós não conseguimos receber totalmente o piso, como se de um ano para outro essa porcentagem fosse zerada, mas não zera. A dívida ainda está ativa. Então, esse ano ainda a gente não tem nenhuma notícia boa que será pago. Então, nós estamos lutando quanto a isso. Mas o piso, você se refere só àqueles professores que estão entrando agora, que foram chamados os últimos do concurso, estão no nível 1, ou já esses que estão no nível mais avançado também não receberam um reajuste, alguma coisa nesse sentido? Porque assim, Paola, quando você recebe um reajuste, dá reflexo na tua carreira. Então, se eu pagar somente aqueles que estão abaixo do piso, então o plano de carreira acaba achatando a nossa tabela. Exatamente. Mas não é isso que está acontecendo, ou é? Então, até a notícia que eu tenho, até então, não uma notícia formal, é que querem pagar somente aqueles que estão abaixo do piso. Mas a nossa luta é que não aconteça isso. Mas aí quem já está com anos de carreira fica prejudicado, né? Fica. Porque daí o professor que está iniciando agora, às vezes vai ganhar mais lá daquele que já está há algum tempo, né? Então, nós estamos nessa luta já desde o ano passado.
Lógico que já fazem mais anos, né? Eu ia que lhe a perguntar gente tá isso. nessa luta. Desculpa, entendeu? Eu ia perguntar justamente isso. Nós estamos falando do agora. Mas de 2015 para cá, outros governos pagaram o piso, chegaram no piso, fizeram as atualizações necessárias? Ou isso é coisa que desde quando instituiu-se o plano de carreira, nunca foi cumprido? Então, na verdade, sempre foi uma luta. Porque sempre preciso cobrar. Sempre, até foi uma fala minha na Câmara, quando teve uma reunião, por que a gente tem que pedir algo, implorar por algo que é o nosso direito, né? Então, já deveria ser uma coisa imposta e feito o pagamento e pronto. Mas não, sempre há uma briga para que a gente possa conseguir. E a justificativa desses gestores é a falta de recurso? Porque Limite prudencial. Limite prudencial. O que gera o limite prudencial é a folha de pagamento. Né? Você tem um limite, então, quanto mais você contrata, maior fica a dívida não, que não tem, mas maior fica a despesa e você não consegue pagar outras coisas. É o que nós falamos das instituições outro dia. Então, você contrata muito terceirizado, ou reajusta aqueles casos alguma outra classe, função gratificada, e aí falta o limite para pagar o que é de direito dos professores. Dos professores. Só que é isso que é o nosso ponto, que a gente pega, a gente bate muito em cima disso, por quê? Porque é reclamado do limite, né, que não consegue baixar, mas cada vez que entra no Diário Oficial, tem um FG, tem uma nomeação lá. Paola, pega em cima daquilo que nós nos propomos. A nossa proposta realmente, se viermos a ser candidatos, hoje somos pré-candidatos, a Paola e eu, é justamente isso. É ter, lógico, não é desempregar ninguém, mas é ter realmente pessoas nos lugares certos, realmente fazendo serviço, desenvolvendo serviço, para que não prejudique aqueles que precisam. Né? Então, se existe uma lei que dá o benefício ao professor de ter o seu plano de carreira e ter os níveis e os reajustes anualmente, ela tem que ser cumprida. Como que você não cumpre algo que está em lei, que foi assinado lá em 2015? Né? Então, primeiro, você cumpra com o seu dever para depois abrir uma vaga de emprego para um assessor do assessor. Né? Então, acho que esses ajustes que uma nova gestão tem que pensar, seja quem for a gestão. Então, eu só gostaria de colocar aqui que a nossa luta, eu falo que de 3 anos atrás está mais difícil. Então, o primeiro ano, até fiz algumas anotações aqui. Então, o primeiro ano lá, 2021, foi dado, né, de reajuste 5,20%. 2022, que foi quando eu fui na Câmara, que a gente pediu ajuda para os vereadores, teve o reajuste de 24,79%, que foi aquele que foi pago parcelado. Então, nós aceitamos, quanto comissão, e porque os representantes da comissão, eles são a voz das professoras. Porque não tem como reunir todas as professoras no lugar, cada uma falar uma coisa. Então, as representantes, elas são escolhidas e elas levam, né, as dúvidas das outras professoras para que a gente possa levar adiante, né, o que está sendo questionado. Então, esse ano, 2022, foi o ano que foi bem complicado, que nós precisamos, a gente precisou pedir ajuda para os vereadores e acabou indo para a Câmara, e isso dá um desgaste assim, emocional muito grande. Muito grande. Porque só quem é professora, a Paola é professora, então quem é professor sabe quais são as nossas lutas diárias. Né? No meio político, administrativo, realmente, porque vocês cobram, né? Tem classes que não cobram. Então, como vocês cobram, é visto da forma que você falou no começo. Todo mundo fala, poxa, mas elas ganham bem, o que estão pedindo mais? Só que o que poucas pessoas sabem é o seguinte, para se ganhar bem, são 2 padrões, você dá aula de manhã, tarde e à noite.
E né? Muitas vezes. E quanto né? que essas professoras já se esforçaram para ter Exatamente. o que elas têm hoje, né? Exatamente. Quanto que elas estudaram, quanto fizeram pós, quanto fazem curso, quanto elas investem nisso para estar lá, né? E a luta delas sempre foi chegar naquilo que era de direito e conseguiram, e daí agora tem que ficar mendigando, falar na verdade, né? Mendigando para ter o que é de vocês de direito. Então, o ano passado, né, como foi estipulado, né, o percentual, né, de pagamento, nós, em conversa, foi nos dado 7,50%, em conversa com a secretária, né, até eu gostaria de colocar aqui, que a secretária, ela até, nós, em conversa com ela, nós vemos assim que ela tem um interesse, né, que ela também entende o nosso lado, porque ela é professora, mas o secretário ele não consegue fazer tudo. Né? Então, ele depende lá do executivo, e o executivo também depende que o jurídico, né, venha estar olhando e vendo o que pode ser. Eu vejo que é um conjunto, né? É um conjunto. Então, assim, se o meu secretário tem uma demanda, eu tenho que tentar desenvolver para que essa demanda do meu secretário ocorra. Isso. Se o meu secretário quer que meus professores recebam aquilo que é de direito, eu tenho a obrigação de fazer um planejamento para que isso ocorra. Se não tiver um planejamento, não tiver uma organização, não vai ocorrer. Porque se você, vamos falar diretamente assim, né? Esquecer do limite, né? Vamos falar assim, se tem dinheiro, paga-se. Se não tem dinheiro, aonde que está indo o dinheiro? Está indo para alguém diferente. Então, vamos economizar para esse alguém diferente para pagar aquilo que é de direito. Então, realmente, a liderança maior, o gestor, o financeiro, o jurídico, tem que chegar na solução com o prefeito e fazer acontecer. Então, ano passado, nós ficamos, né, em conversa com secretária e até pedindo reunião com o prefeito. Mandamos até, né, um memorando pedindo essa reunião. E lá no final, a gente até conseguiu essa reunião. Em que foi né, respondido, né, para a comissão que não seria pago o que faltava, né? Então, o que aconteceu ano passado? Eles precisavam de uma empresa que alimentasse o sistema, ajudasse a organizar ali as secretarias. Então, eles contrataram a CIDEPAR. Houve esse contrato da CIDEPAR, que é pago anualmente, se eu não me engano, 40 e poucos mil por ano, em que eles ajudam a alimentar esse sistema para que o município não venha a perder verbas. Então, eles contrataram essa empresa. Essa empresa, ela entrou com um pedido que todas as cidades que fossem consorciadas a ela não pagassem o piso. Então, não tivesse condições. Por quê? Porque eles falam assim, que se pagar agora, na frente... Vai faltar. Então, essa eu falo que é uma desculpa, né, que se tem. Então, Tibagi, né, como é consorciada, a CIDEPAR, ela entrou nessa. Então, tem um documento, até foi encaminhado à comissão esse documento, depois que uma vereadora até... foi prometido e a vereadora cobrou, e esse documento chegou até nós, que o juiz acatou essa decisão de que Tibagi é uma das cidades, né? Ela não precisava pagar o piso. Então, como estava parado por essa decisão judicial, foi falado para a comissão que não seria pago o restante, que faltava 7,45%, se eu não me engano. Daí falaram assim que não seria pago, que tem dinheiro, porque foi uma pergunta que eu fiz, mas tem dinheiro? O problema é dinheiro? Não, tem dinheiro, mas já que eu consegui, a CIDEPAR veio com esse documento, eu não sou obrigada a pagar. Então, nós temos o não, né? O não. E daí teve a capacitação esse ano. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas as professoras, elas resolveram, a maioria, ir de preto na capacitação. Como uma forma de protesto. Uma forma de protesto, né? Silenciosa.
e nós ouvimos que até era vontade, né, do executivo pagar o piso. Mas devido ao IDEB, que é o índice lá, né, de desenvolvimento da educação, que caiu, aos recursos, então fica difícil pagar o que resta daí do piso. Então, a nossa luta continua, porque esse ano daí, como foi 3,62% este ano, ele deu 1% a mais este ano. Então, ele deu 4,62%, que foi 1% a mais. Mas o ano passado ainda está. Ainda está sem ser pago. Alessandra, você comentou do IDEB, né? Então, hoje à tarde, nós estivemos com o governador do estado aí, entregando uma obra em conjunto com o município, que é o CEMEI Aquarela, e foi comentado sobre o IDEB. O IDEB, há 4, 5 anos atrás, no primeiro governo do Ratinho Júnior, ele estava em 7º lugar no nível Brasil. E hoje ele diz que está em 1º lugar. Você comentou do IDEB, esse IDEB é visto municipal também. É isso? Municipal. Municipal. E eu ia te perguntar justamente sobre as capacitações, quando você mencionou que foram de preto, em forma de protesto. Essas capacitações são feitas periodicamente? É a prefeitura que faz isso nos colégios, nas escolas municipais? Como é feito isso? É o núcleo que faz e os professores precisam ser capacitados? Né? Porque, assim, a gente ouve falar que as escolas do município são muito boas. Tem profissionais muito bons. E a estrutura, eu já visitei algumas, realmente são boas. Né? Várias têm uma estrutura muito legal. Mas essas capacitações, eu queria saber, são capacitações que o município, que a secretaria aplica, propõe, ou isso vem do núcleo, ou isso vem como? E assim, caiu o nosso IDEB, mesmo com essas capacitações? Teve uma queda, né? Então, mas o que foi colocado, o que é colocado para nós é tudo via CEMEC. Então, a secretaria, ela fornece todas as capacitações. Uhum. Lógico que tem capacitação que o professor deseja fazer, né, e resolve no particular. Uhum. Então, mas a maioria das capacitações são fornecidas pela CEMEC. Mas essa queda no IDEB não é devido à pandemia? Então, nós ainda estamos, né, sofrendo o reflexo pós-pandemia. Ainda tem crianças que pelo fato até de ter ficado, né, muito tempo em casa. Então, a gente está sofrendo. Porque as crianças ainda que estavam no primeiro ano, em 2020, né, tiveram uma diferença grande aí de ensino, né? Um ensino presencial, um ensino online, um ensino em casa com os pais é uma coisa, né? Agora, em sala de aula presencial é outra, então... Sim. Né? É muito difícil. Então, você está nos dizendo, na verdade, que o prefeito teria condições de pagar o reajuste esse ano, só não pagou porque o IDEB caiu. Optou por não pagar. Optou por não pagar porque colocou a culpa de que o IDEB caiu. Por causa daquela questão judicial e devido ao IDEB. E devido às arrecadações, que caíram bastante. Mas ele comentou que tinha um recurso. Falou que tem dinheiro. Falou que tinha dinheiro. Daí explicou que realmente que ele tem que contratar para, né, que tem algumas secretarias que está faltando pessoas. Ele colocou isso, mas infelizmente para nós fica difícil aceitar uma coisa dessa. Porque se você não valorizou o professor, né, quem que você vai valorizar? Então, várias profissões ganham bem mais que um professor. Uhum. E aquilo que eu falo, só quem reconhece a realidade, quem sabe o que é dentro de uma sala de aula para falar, né? Muitas vezes, porque é assim, Paulo, muitas vezes, o que pode acontecer? O município não tem condições de dar uma coisa diferente para o aluno, uma festividade, o professor tira do bolso dele, entendeu? Para dar para a criança, só para ver a alegria da criança. Então, às vezes é fácil falar assim, não, estão reclamando de barriga cheia.
Mas não, é aquilo que a Paula falou, o professor investe, né? Ele investe em muita coisa. Então, não é só por ganhar mais, mas é o que é o nosso direito. E até em materiais, né? Se você não Tudo. tem o material ali necessário e você quer fazer um projeto com as crianças, você vai, você Diferente. compra, você... Até eu tenho uma amiga professora da rede municipal, ela tá dando aula de educação física. E ela não tem muito material. Aí ela foi, comprou, né? Escada de agilidade, cone, bambolê, bola. Então ela fez a compra com o salário dela, né? Particular, que não seria para isso, né? A escola deveria dar esse suporte, essa estrutura, né? A escola, a prefeitura, etc. E aí ela está fazendo um ótimo trabalho, mas é graças à iniciativa dela, né? Então isso é uma coisa que a gente admira nas nossas professoras. Elas não ficam ali limitadas, né? Mas teria que ter essa contrapartida da prefeitura de valorizar o professor, né? Por todo esse trabalho que é tão importante, né, para todos nós. Eu digo sim, né, que quando sou de uma geração diferente da Paola, né, temos o mesmo nome, mas um Não pouquinho somos diferente, gêmeos. não somos gêmeos. E, na verdade, sim, o professor na minha época sempre foram os nossos heróis, né, então, assim, a gente tinha medo e respeito, né, pelo professor. Já nessas novas gerações, vocês são mais do que heróis, porque hoje, além de professor de ensinar, você tem que muitas vezes educar, ou pelo menos tentar dentro da sala de aula. Porque hoje a gente sabe o quanto os professores sofrem com uma geração, infelizmente, né, de crianças que não tiveram a criação de um pai, de uma mãe, cresceram até mesmo pelas drogas, né, hoje em dia. Então a gente sabe o risco que é de um professor dentro de uma sala de aula. Então, assim, teriam que ser muito mais valorizados, porque não é só a questão do ensino, e sim da educação. E quando você se coloca lá na frente de uma lousa, na frente de 30, 40 alunos, né, e bate de frente com ele, você hoje até um risco de vida você tem. Então, tem que ser valorizado. Né? Então, não é, tá ganhando bem e tá bom, tá reclamando. Né? E sim olhar, e é aquilo que você falou. Se nós não valorizarmos o professor, que é a base de tudo, a sociedade começa diferente, né? Então, a educação tem que ser valorizada, tem que respeitar o que foi de direito conquistado e tem que fazer um esforço para tentar cumprir o que foi combinado lá atrás, né? Não é por causa de um resultado que deu negativo esse ano que você vai cortar um direito de um reajuste, né? Então, eu sou muito a favor disso. Eu acho, lógico, a gente está aqui como debatendo um assunto, né? Como gestor, cada um sabe onde dói o seu calo, mas eu acho que qualquer gestor tem que pensar, se aquilo é de direito, aquilo é da pessoa, primeiro vamos honrar aquilo que nós temos a obrigação de honrar, depois vamos criar coisas novas. E é o que eu estou dizendo desde o início. Faz um planejamento e atenda aqueles que já têm o direito. E depois você vai pensar, eu preciso de um estagiário em tal lugar. Ótimo, vamos lutar pelo estagiário, mas vamos tirar da onde? Vai aposentar alguém? Vamos melhorar o índice? Tem que ser gestor, né? Não simplesmente sentar na cadeira e falar, vamos ajudar Ciclano ou Beltrano. Vamos fazer a gestão correta. Eu acho que é isso que a gente pensa como administração. E assim, Paulo, eu acho assim também que tudo tem que ter uma conversa. Então, existe essa comissão, existe a lei, então por que não conversar? Por que não receber a comissão, não passar o que está, né, acontecendo? Achar um jeito, como foi feito lá, né, em 2022, que foi parcelado. A gente se colocou até para parcelar, os professores falaram, não, vamos parcelar, se for o caso. Mas colocar, né, sim, se colocar à disposição. Mostrar o que eu falo toda vez, mostrar a vontade, né? Eu acho que está difícil. Então leve isso a eles e mostre com clareza que está difícil a situação, que você precisa tomar aquelas atitudes. Mas todo mundo que deve, não tem problema de dever, todo mundo passa por uma situação. Mas o importante é você querer acertar. É o que você falou, sentaram e parcelaram. E aconteceu. Né? Então todo mundo pode ceder um pouquinho e as coisas acontecerem. E com relação a férias, Ale, eu ouvi falar que mudou alguma coisa no pagamento das férias.
Mudou mesmo? Como é que está essa situação? Então, em relação às férias, é complicado falar, porque até a comissão não chegou nada. Então, documento, né, explicando essa questão das férias. Até algumas pessoas falaram que não só ia receber no mês que entrou no concurso? De admissão, mas só que eu entrei não entrei em abril, mas eu já recebi minhas férias. Então, tem muita coisa assim que não... Então, algumas professoras receberam o pagamento e outras não. Tem umas alegaram que não receberam, mas quanto comissão eu não recebi nenhum documento, sabe? Explicando por que isso aconteceu. Então até fica difícil eu falar se é verdade, se não é, entendeu? Porque até a comissão não recebeu nada. Entendi. Mesmo. E é uma coisa assim que eu sempre falo para as meninas que fazem parte da comissão. Enquanto não tiver documento, infelizmente, a gente não pode fazer nada, né? Então, quando tiver documento, até qualquer queixa que elas tenham, eu peço para fazer um documento. Um requerimento ali, para que a gente possa ter algo ali para... Documentado, né? Documentado para provar até, né? Então, fica difícil eu falar das férias, porque até a comissão não chegou nada. Certo. E, no geral, a educação, o que você acha que está satisfatório? Estrutura das escolas... tirando essa parte da valorização, né, que nós já falamos, estrutura de escola, equipe pedagógica, tá tudo a contento da classe? Como que tá? Então, até fica difícil até para falar essa situação, porque eu sou uma pessoa que quase não reclamo, sabe? Na escola eu não reclamo, é bem raro reclamar. Mas, assim, o que eu noto é uma coisa assim que deveria mudar. Um exemplo, eu sou prefeita da cidade, né? Então eu coloco lá alguma coisa em uma escola. Por que não se mantém na outra gestão? Não tem continuidade do trabalho. Por quê? Eu ia te perguntar isso. Eu não entendo. Não, é que uma coisa puxa a outra. Pode concluir. Eu sou uma pessoa bem alérgica. E quando foi colocadas as lousas digital, eu fiquei muito feliz, porque os dias me fazem muito mal. E eu estava muito feliz com aquela lousa, mas trocou a gestão, não deram continuidade. Não fizeram ali, né, levaram as nossas canetas para consertar, elas não voltaram. Então, é um material perdido. É o nosso dinheiro. E foi um investimento e tanto, né? Foi um investimento muito alto. Eu lembro que eu era estagiária nessa época, e daí a gente fazia... Eu adorava calibrar a caneta na lousa, que ficava aqueles pontinhos. Vocês estão falando isso de 4 anos atrás ou estão Não, falando de 9 anos atrás? Mais anos. Tá, foi lá na gestão do Simval Silva. Do Simval. Isso. Daí logo depois veio a gestão da Ângela, parou. Encerrou. Daí eu e aí voltaram pro quadro negro. Quadro negro. A gente voltou pro quadro. E nunca mais daí teve isso aí. Essa lousa eu não. Participei... Nós usamos o Data Show, né? Sim. Pra passar um vídeo, alguma coisa, né? Eu sou muito curioso ao conteúdo. E já frequentei as escolas e perguntei das lousas. Porque isso, naquele tempo, nós estamos falando mais de 10 anos, já era algo muito inovador, né? E muito interessante, assim. Você imagine hoje, com a internet que nós temos, com as redes sociais que nós temos, com a facilidade que nós temos de inovação, seria algo extremamente benéfico para o aluno, para o professor, né? E o que me impressiona é até hoje não ter retornado, porque o material estava lá. Mas eu sei que não é só aquele material comprado. Existia, quando foi iniciado aquilo, existiam programas. E esses programas têm que ser recontratados anualmente. Então, depende do interesse do prefeito, ele contrata. Dependendo, ele não contrata. Mas não foi nos perguntado. Sim. Né? Deveria ser perguntado aos professores. Exatamente. O que vocês acham disso? Para vocês darem um feedback, né? Se foi legal, se não foi, né? E todas as escolas tinham isso ou algumas escolas? Tinham, todas as escolas tinham. E esse material está lá ainda hoje? Só tem agora o Data Show, né? O Data Show é trocado. Quando acontece de queimar alguma coisa, eles trocam. Mas assim mesmo a lousa não tem mais. Eu acho que na gestão anterior, na gestão do Rio, eu acho que tinha alguma coisa dos tablets, e né? Tinha... Oi?
na gestão do Rildo, teve alguma coisa a respeito de Então, tablets, né? Foi colocado na gestão dele os laboratórios de informática. Laboratórios de informática. Então, é uma mesa, né? Aham. Você abre ela é um computador. Acho que era um projeto do governo do estado, não era? Isso, foi colocado, não sei se era do governo do estado, mas Eu foi acho que colocado vinha. os laboratórios. E, infelizmente, não está sendo usado. Também não está sendo usado. Na gestão dele lá atrás, não estamos falando da gestão anterior, será que funcionou? Ou simplesmente Não foi veio usado aquilo... porque era pandemia, né? Ah, Mas aí sim. agora Logo na que pandemia. voltou, não E foi voltou e não usado. tá sendo A gente usado. voltou, a gente usou, mas já faz um tempinho já que não está sendo usado. A gente usou um pouco e parou. Tá, e isso, se você pode me responder. Não está sendo usado porque os professores não querem ou porque falta estrutura para funcionar? Falta manutenção, faltam pessoas, né, capacitadas para isso, porque o professor acaba dando aula mais de informática, né? Então fica complicado, então está sobrecarregando o professor. Por que não contratar pessoas, né, já dessa área para estar dando essa aula para esses alunos? Ou capacitar mesmo, lógico que a gente tem as capacitações, mas não uma capacitação assim de Uma 1, capacitação 2 básica dias. é uma coisa, Não, né? Lógico que não vai, né? O professor não vai ter totalmente aquela noção de uma aula, de um laboratório de informática. Então, nós levávamos os nossos alunos lá, fazíamos pesquisas, então nós usávamos também, tinha um joguinho lá que educacional mesmo, sabe? Então, a gente usava aquele jogo, mas assim, nada assim que poderia aprofundar mais como um laboratório de informática. Que triste isso, né? Você fala, 10 anos atrás você tinha uma lousa digital. Nós estamos em 2024, mais de 10 anos atrás, nós tínhamos a lousa digital. Nenhum governo deu continuidade ao que você falou, que algo bom não continuam, né? Não dá continuidade. Nós ganhamos esse laboratório de informática e nós, em 2024, não estamos utilizando o laboratório de informática. Por quê? Por, na minha opinião, uma falta de planejamento de que seja o governo que entre, colocar. Se nós temos essa estrutura, nós temos que fazer com que ela funcione, né? E que ela devolva isso para o aluno. Infelizmente, não está acontecendo, né? É uma coisa que todo o futuro governante tem que pensar. Principalmente tecnologia. Porque hoje nós comentamos aqui que o que vai fazer o jovem tibagiano não sair de Tibagi, uma das opções é a tecnologia. É ele ter uma intimidade maior com o computador, com a tecnologia de mídia, de tudo mais, que pode começar dentro da escola. E com isso, ele se interessar por uma capacitação externa, algo assim, para ser como que eu posso dizer, que trabalhe com mídia digital, né? Tem meninos me oferecendo, que são tibagianos, estão morando fora do país, me oferecendo marketing para campanha, né? Aprenderam aqui. Então, às vezes, vamos pensar o contrário. O cara pode morar aqui, trabalhar na Alemanha, né? Tudo com a tecnologia. Os meninos aqui, eles têm um estúdio no interior de Tibagi e atendem o mundo daqui. Aprenderam na base, na escola, com tecnologia, com informação, com cultura. Então, voltamos a dizer, a importância do professor e de uma escola bem estruturada. Mas daí você tem uma mão de obra legal, mas você não tem uma continuidade de coisas boas. É isso que precisa ser mudado no setor público. A continuidade do que é bom continua, né? Não é só obra que tem que continuar, né? Não. Porque no passado um prefeito fazia um estádio, o outro vinha e mudava o estádio, né? O cara pintava um prédio de rosa, o outro vinha e pintava de azul. Então, não é só isso que tem que mudar. Tem que ser continuidade no serviço. Continuidade no padrão de estudo, de escola. É tudo isso que tem que dar continuidade. Quando você tem uma continuidade, as coisas dão muito mais certo, né? Claro. E tem que valorizar, né, essa parte, porque é um investimento, né? Tem que ter manutenção de tudo que é investido. E no o ar-condicionado, por exemplo, todas as salas têm ar-condicionado hoje. É feita Todas. manutenção desse ar-condicionado? Como é que tá também? Eu nunca vi. Se eu falar que eu já vi, E faz quantos anos que tem esse ar-condicionado lá? foi na época do Rildo, né, que foi colocado, né?
Ele não fez o carnaval para colocar ar-condicionado nas coisas, eu recordo isso. Isso é outra falta de planejamento, Alessandra. Porque eu trabalhei no Hospital Luiz Borba Carneiro por 4 anos. Né? E mensalmente, o governador Ratinho Júnior tem uma equipe muito boa e existem as manutenções, seja de qualquer aparelho, como os de ar-condicionado. E nós instalamos ar-condicionado no hospital e mensalmente eles vão lá dar manutenção. E o município tem que ter uma manutenção. Se ele não tiver no efetivo, ele tem que ter contratado. Porque um ar-condicionado dentro de uma escola, com 6 meses de uso, ele tem que ser feito higienização. Senão te dá renite, bronquite, etc., né? Então, é uma falta de planejamento. Infelizmente, a gente vê muito isso nos municípios e é a mudança administrativa que tem que ocorrer. Mas é uma coisa que funciona. Então, na minha escola funciona. E já aconteceu tipo, parar de funcionar, mas no mesmo dia arrumaram. Certo. Sabe? Era alguma coisa de energia. Mas, assim, manutenção mesmo, se eu falar para você que eu vi, eu não vi. Então, não. O que não pode ser a manutenção, o que o município tem que evitar não é a manutenção corretiva. Para remediar. Tem que ser a preventiva. É. Né? Porque com a preventiva você evita de queimar um ar, né? De estragar alguma peça. Quando você tem que corrigir o defeito, é muito mais caro e fica muito mais tempo sem, né? Porque daí o município nunca tem no orçamento para gastar, para investir, então acaba... Então, é uma coisa bem assim que você fica alegre. Eu fiquei muito alegre com o ar-condicionado. E eu tive que ouvir assim, até quando? Então, eu tive que ouvir isso que triste, de uma né? pessoa. Eu contei, né? Tem ar-condicionado agora, assim, né? Explicando, não, mas até quando? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Eu acho, assim, que o próximo prefeito, seja qual for, deveria pensar nisso. Eu acho que os próximos prefeitos, né? Tem que se manter. Tem que ter essa consciência. O que está dando certo tem que se manter e tem que investir mais. Sim. Não só em estrutura, mas no pessoal mesmo. Tem as capacitações. De pessoas. Tem bastante capacitação. Mas eu vejo assim que às vezes o professor está tão desgastado, assim, né? Sim. Bem cansado, assim, não tem aquela, né? Motivação, uma conversa de equipe. Tanto que no dia da capacitação, nossa manifestação silenciosa, aquele homem salvou, né, o nosso dia, porque estava muito boa. Então, esse tipo de coisa, né? Então, você pensa, então não posso fazer aqui, né, que se cumpra o piso, mas valorize o professor de uma outra forma. Sim. Né? Eu digo assim que um não bendito, ele é bem aceito, né? É verdade. Um não bendito, sabendo falar, é bem aceito, que é o que nós falamos, a transparência. Chame, converse, mostre o teu problema, porque o gestor tem os problemas dele. Então, se ele mostrar o que ele está passando, é mais fácil de você compreender e entender. Né? E isso gera uma cumplicidade e gera um relacionamento onde você confia em mim, eu confio em você, e você sabe que quando eu puder eu vou te ajudar. Né? E isso é gestão de pessoas. E quando você faz uma boa gestão de pessoas, todo mundo ganha. Porque todo mundo fica mais leve, não fica com raiva, com ódio, com pensamento negativo, porque muitas vezes nem é aquilo que o prefeito está pensando, mas vocês criam isso, digo vocês, nós. Poxa, certeza que ele quer ferrar a gente, é por causa disso, é porque ele é lado político. E às vezes nem é isso, é por causa da dificuldade dele. Mas quando isso é bem dito, se torna um relacionamento de confiança. Né? É isso mesmo, é uma coisa que eu até conversava com a Paula, né? Antes de começar, que aqui em Tibagi é uma coisa assim, que eu sinto muita dificuldade. Porque, não vem eu como a Alessandra, que está, né, como presidente do plano de carreira da comissão. A filha do Páscoa, aquela que faz isso, faz aquilo. Porque ela é do lado disso. Então, não é política, né? Nós comentávamos, né, esse tipo de coisa, porque nós temos que lutar pelo que é o nosso direito.
doa quem doer. Alessandra. Então, às vezes a gente pega muita inimizade não é pessoal, na cidade, não é coisa... pessoal. Não é nada contra... Se você fosse o prefeito, não é contra você, a pessoa, né? Paola. É como gestor. É questão... Que você está buscando... É assim, né? Realmente, Tibagi, a gente tem uma dificuldade, sim. Política, né? Então, se você vai para um lado, você é mal visto pelo outro lado, né? E quando entra, então, aquele prefeito que não era do seu lado, muitos sofrem, né? Isso. Que é um absurdo. Porque eu acho assim, que lado político, cada um tem o seu e cada um pode ter a liberdade de escolher o seu. Só que a partir do momento que determinado prefeito, vereador, sei lá, quem ganha uma eleição, ele tem que olhar para o todo como igual. Né? Não é a Alessandra que foi do lado A ou a Paola que foi do lado B. Tem que olhar para aquele servidor igual. Porque é o servidor que faz a roda girar. Né? Isso. E não adianta eu falar, vou dificultar a vida da Alessandra porque ela foi contra. Não, mas é a Alessandra que dá aula para os filhos nossos e dos nossos amigos. Entendeu? Não é mais a Alessandra que estava pedindo voto para fulano ou beltrano. E isso tem que mudar também. Essa forma de fazer política já passou. Só que é difícil de tirar de muita gente. É difícil. Mas a gente tem que olhar. Ah, acabou, a Alessandra é fulano, mas a partir de hoje a Alessandra é a professora, que está aqui pedindo os direitos dela, porque hoje eu estou como prefeito e ela tem como professora, e ela está pedindo os direitos dela. E eu tenho que escutar e tentar resolver. É o profissionalismo que tem que entrar, né? Não tirar, levar para o lado pessoal ou politicagem, né? Exatamente. Isso tem que mudar muito aqui na nossa cidade. Infelizmente acontece. É. Né? Qualquer coisa que você peça, seja para a instituição ou para o grupo de professores, né? Quando você foi adversário político, eles olham como... Ela está fazendo isso porque ela não gosta de mim, né? Ela está fazendo isso porque ela era do outro lado, ou é do outro lado, né? E isso não pode. O gestor tem que ser grande o suficiente, inteligente o suficiente para olhar e falar, não, ela está fazendo porque é direito dela. Vou chamar e vou conversar com ela. E principalmente né? quando é uma comissão, a pessoa não está ali falando por ela, está falando por uma classe, Exatamente. por alguém que ela representa, né? Exatamente. E é uma coisa assim que nós sempre conversamos nas reuniões, que nós vamos lutar pelo plano que foi, né, algo que a gente conquistou. Então, infelizmente, muitos não respeitam. Nós mandamos memorando, arquivam sem resposta, sabendo que tem um prazo legal para você responder esses memorandos. Mas, enfim, nós estamos lutando pelo que é nosso de direito e nós vamos continuar lutando. Enquanto tiver vida, enquanto tiver força, a gente vai lutar. Porque se nós não lutarmos, quem que vai lutar por nós? Ninguém. Alessandra, eu desejo que logo pare de ser uma luta e seja uma realidade. Que o que vocês têm direito seja cumprido, né, e que você logo possa vir aí para nós e falar, olha, agora virou rotina, nós não precisamos ir lá brigar. Que isso realmente seja aceito pelo administrador que entrar, seja quem for, e que os outros também vejam como direito de vocês e cumpram. Simplesmente cumprir aquilo que foi proposto lá atrás. Não é, Paula? Isso aí. E o respeito com essa comissão. Gostaria mesmo de colocar que respeitem a comissão. Que ela foi escolhida por, né, os representantes pelos professores, então que respeitem a comissão. Então, a gente não está lá para fazer política, a gente só está lá para fazer que se cumpra a lei. E é isso. Parabéns. Eu acho que é isso. O respeito às pessoas é muito importante, né? Independente de quem ela representa, de que instituição representa, tem que respeitar todos. E quando se junta uma comissão é porque não é só uma cabeça que está pensando a mesma coisa. São várias pessoas. Então você tem que ter mais respeito ainda e tentar achar uma solução. Ou saber tratá-las para que não vire rixa pessoal, né? Isso. Muito bem. Hoje estivemos aqui com a Alessandra, professora da Rede Municipal de Ensino, que está representando a comissão que discute o plano de carreira junto ao município, que infelizmente até hoje, desde quando foi colocado, nunca foi totalmente respeitado. Desde 2015 até hoje, elas têm que fazer uma luta anual, semestral, para que o direito seja executado.
Não era essa a palavra, mas pode colocar essa. E terminamos aqui mais um podcast de olho no futuro. Queremos convidar vocês para assistir os outros que nós já gravamos e que você nos siga no Instagram, siga no YouTube, ativa o sininho e curta a gente lá na nossa página, né, Paulo? Nas nossas redes sociais também. E agradecemos pela audiência e por estar conosco até aqui. Muito obrigada.